Ai, gente, é tão difícil, sabe? Ser uma pessoa branca, hétero, cis e homem. Nossa Senhora. É muito difícil não sofrer nenhum tipo de opressão social. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Tiago Fragoso e essa síndrome das pessoas privilegiadas de, oh meu Deus, acharem que tudo é mais difícil para elas por elas serem privilegiadas. É tão difícil, né? É tão difícil ser padrão, é tão difícil não sofrer opressão, é tão difícil ser a classe dominante dentre todas as classes. A gente vai falar sobre isso, né? Sobre a declaração que o Tiago Fragoso disse de que ele não consegue trabalhos porque não existe mais espaço para homens brancos, hétero, de olhos claros e cabelo loiro. Oh, meu Deus, como sofre! Mas antes de a gente falar sobre isso, chegou aquele momento insuportável do vídeo em que eu vou mendigar para vocês. Porque, né, se você não sabe ainda, eu estou tendo sérios problemas com o meu computador. Eu não tô conseguindo renderizar os vídeos nele, né? Tá meio difícil assim. Os vídeos aqui do transmissão, sabe? Isso daqui que é o meu trabalho. Então, eu tô tendo que depender de computador dos outros para fazer o meu trabalho funcionar. Então, eu abri uma vaquinha para conseguir comprar um computador para mim, já que eu estou sem dinheiro para comprar um computador, porque desde que eu fiz a minha cirurgia de designação sexual, eu só sei o que é viver em cima de dívidas e não tô podendo fazer mais uma dívida. Então, se você acha que o meu trabalho aqui na transmissão é legal, se você acha que isso que eu faço aqui é importante, se você quer ajudar essa travesti a continuar o trabalho comunicativo dela nessa plataforma chamada YouTube, então, por favor, contribua para a minha vaquinha. Contribua para a vaca da Samantha, ela tá bem aqui, mas o link também ele vai estar, né, no primeiro comentário fixado e também na caixa de descrição. E faça o seu nome aparecer aqui junto dessas pessoas maravilhosas que contribuíram com a minha vaquinha. Laverne, para de fazer barulho que eu tô aqui mendigando na internet. Enfim, faça o seu nome aparecer aqui, me ajude, contribua para o transmissão. E agora que já parei de pedir ser uma pedinte internetica, vamos aqui falar do assunto que interessa, que é a declaração do Tiago Fragoso. Bom, eu tô gravando esse vídeo no dia que aconteceu tudo, no dia que saiu a reportagem, né, e tudo mais. E eu entrei no Instagram dele algumas vezes para ver se ele tinha feito algum pronunciamento, né? Até o momento não, ele só tinha postado coisas referentes à peça que ele tá fazendo, né? Então, pelo que eu vi, ele tá calada. Será que ele soltou algum post e eu não vi? Talvez ele tenha soltado algum post e eu não vi. Mas, né, enfim, se ele tiver soltado algum post, aí eu volto na edição pra falar aqui com vocês. Apesar de que eu vou editar esse vídeo hoje mesmo, né? Então eu não sei. Se você tá vendo isso no futuro, me diz aí se ele se retratou ou não. Mas até o momento, como ele não se retratou até o momento dessa gravação, eu vou tratar tudo aqui como ele não tendo se retratado. Vamos lá. Tiago Fragoso deu uma entrevista para um jornal e nessa entrevista ele falou que ele não tem mais conseguido trabalhos por ele ser uma pessoa, né, privilegiada. Ele não usou o termo privilegiado, esse termo eu que estou colocando aqui, porque ele é um homem hétero, branco, cisgênero e que tem os olhos claros e o cabelo claro, sabe? Esse é o estereótipo dele. Um estereótipo de pessoa que sempre foi muito privilegiada quando a gente fala de audiovisual brasileiro, né? A gente sempre viu pessoas como ele no cinema brasileiro, nas novelas brasileiras, nas produções brasileiras, e não só em coisa brasileira, mas no restante do mundo também. Porque esse é um padrão, um fenótipo muito vendível até para fora do Brasil, né? É um fenótipo que é tido como o padrão de beleza do mundo. E se você tá pensando aí, mas Samantha, você é branca também? Sim, eu sei, não precisa jogar a Serena pra cima de mim. Eu sei que eu sou branca, eu sei que eu tenho cabelo claro, né? Eu sei que os meus olhos são claros também. Eu sei que eu tô num ponto de privilégio muito grande na nossa sociedade no que diz respeito à racialidade. Isso é muito óbvio, tá? Não tô me colocando aqui como muito longe desse grupo aí dele, não. A diferença, né, é que eu sou trans e isso me leva para uma das classes mais ferradas aqui no nosso país. Mas o ponto é, ele tá no auge do privilégio. Porque toda a nossa sociedade, ela sempre foi moldada para privilegiar pessoas como ele, sabe? Nos últimos séculos, são pessoas como ele que estão sempre no poder do país, seja no poder econômico, seja no poder midiático, né? Seja no poder cultural,
que está muito dentro do poder midiático e do poder econômico também. Enfim, sempre foram pessoas como ele que definiram as regras de todos os jogos no nosso país. Pessoas como ele que eu digo, homens brancos, heterossexuais, cisgênero. O mundo foi feito para eles. E se forem, né, de olhos e cabelos claros, aí que o mundo foi feito para eles mesmos. Porque eles simplesmente fizeram o mundo ser para eles. Bom, o Thiago Fragoso, ele tá falando isso em um momento em que ele não trabalha mais na Rede Globo, né? Já tem um tempinho que ele não tá mais trabalhando na Rede Globo. E ele também tá falando isso enquanto ele tá fazendo uma peça, que pelo visto a peça dele tá indo muito bem, obrigada. E é uma peça onde, no cartaz, pelo menos, só tinham, né, pessoas brancas como as principais. Então, eu acho engraçado que ele está trabalhando no momento, está dizendo que ele não consegue trabalhos por ter o estereótipo que ele tem, enquanto no trabalho que ele está exercendo no momento, ele está acompanhado de outras pessoas que compartilham muitos dos mesmos estereótipos que ele tem. É meio dicotômico. Mas o ponto é, na Rede Globo ele não tá mais. Não sei se ele que quis sair ou se é a emissora que demitiu ele, sei lá, não quero saber também, não fui atrás dessa informação porque não me interessa. Mas o ponto é, ele saiu da emissora em um momento em que a emissora tá, vamos dizer assim, mais diversa desde a criação dela, que é o momento que a gente vê mais pessoas negras atuando, mais pessoas LGBT atuando. Até porque, sobre pessoas LGBT, né, eu acho muito curioso o Thiago dizer que não existe lugar para homens héteros hoje em dia, sendo que até, sei lá, até o início dos anos 2000, até a primeira década dos anos 2000, não existia lugar para pessoas LGBT de jeito nenhum. As pessoas LGBT que estavam fazendo novela, em sua maioria, tinham que esconder que eram LGBTs, né? O que tem de atores da Globo que são gays ou bissexuais ou lésbicas que nunca puderam sair do armário, que passaram a vida dentro do armário, sabe? O próprio Gianecchini é uma prova disso. Ele demorou a se assumir porque diziam pra ele que ele não iria conseguir trabalho. Ele foi aconselhado a não se assumir. Então, pessoas LGBT eram aconselhadas a esconderem a identidade delas, a esconderem quem elas são e a viverem uma vida de mentira pro restante do mundo para elas conseguirem um trabalho dentro das emissoras, para elas conseguirem trabalhos artísticos em lugares mais altos. Poucos conseguiam ser assumidos e ainda assim ter uma carreira, como é o caso do. Eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome dele. Meu Deus do céu, que fez sair de baixo. Eu esqueci o nome dele, me desculpa. Não vou lembrar, minha cabeça tá uma zona. Mas o ponto é, a maioria era aconselhado a nem dizer que era LGBT, né? Era aconselhado a ficar calada. E aí a gente corta para agora 2024, aonde a gente tá tendo mais pessoas diversas, mais pessoas que têm mais a cara do brasileiro, de fato, né? Que tem mais a cara, assim, da diversidade do Brasil, adentrando esses espaços. Quando isso acontece, a gente vê essas pessoas que sempre tiveram nesse posto de poder se sentindo incomodadas. Isso não é novo, isso que o Thiago está reclamando não é algo novo, porque sempre foi assim. Quando as mulheres começaram a ter direito de trabalhar fora de casa, muitos homens reclamaram dizendo que estavam perdendo espaço deles para mulheres, tá? Eu tô aqui falando de mulheres brancas e cisgênero. Quando aboliram a escravidão e com o passar do tempo pessoas negras começaram a conseguir adentrar nos espaços de trabalho, algo que demorou muitas décadas para as pessoas negras de fato conseguirem em um número ok adentrarem esses espaços, muitas pessoas brancas disseram que estavam perdendo seus lugares para pessoas negras. Até hoje, quando a gente vê uma pessoa branca que não passa em um vestibular ou que não passa em um concurso público, ela culpa o sistema de cotas. Ela fala que não passou por causa do sistema de cotas, que o sistema de cotas privilegiou as pessoas negras no lugar delas, mesmo que fosse um concurso para 100 pessoas e essa pessoa tenha ficado na colocação de, sei lá, 774. Ainda assim, ela vai falar que não foi chamada por causa dos 10% de cotas reservados para pessoas negras. Então, as pessoas elas sempre arrumam essa desculpa, porque as pessoas nunca assumem que elas simplesmente
não são tão talentosas quanto outras pessoas, ou que o salário delas ficou muito alto para uma emissora pagar, por exemplo, né? Ou que, sei lá, elas só não têm tido uma sorte de conseguir trabalhos, ou que elas são incompetentes mesmo. Aqui incompetente nem tô falando do Thiago Fragoso, porque eu não acho que ele é um ator ruim, não, né? Mas de outros casos, né? Como no de sistema de cotas que eu acabei de dizer. Então as pessoas, elas têm uma dificuldade de admitir que elas é que não estão sendo é, interessantes para esses trabalhos ou não têm conseguido ter uma capacidade para adentrar esses lugares e elas procuram culpados, como por exemplo as pessoas de grupos minoritários que sempre foram oprimidos, que passaram uma vida inteira sendo oprimido, e quando a gente fala de contextos históricos, foram séculos de opressões em cima dessas pessoas, eles preferem colocar a culpa nessas pessoas do que neles mesmos. Pessoas como Tiago Fragoso preferem culpar pessoas negras, pessoas LGBTs, enfim, pessoas que, sei lá, não têm os olhos claros e o cabelo claro como ele, do que culpar ele mesmo, de alguma forma, do que admitir que ele mesmo que não foi bom o suficiente para passar num teste, ou admitir que ele mesmo que está com um salário tão exorbitante que emissoras não conseguem mais pagar esse salário. Então, é muito curioso, mas ao mesmo tempo é muito esperado esse tipo de coisa, né? É muito esperado, porque de tempos em tempos a gente vê esse tipo de chilique. E isso mostra bem o quanto que a gente incomoda. A nossa simples presença incomoda. E quando tem um ou dois, já incomoda muito. Porque se você olhar para o elenco das novelas que estão passando numa Rede Globo agora, por exemplo, você vai ver que esse elenco, sim, são elencos que têm até um número grande de pessoas negras, de pessoas LGBT, em comparado com décadas anteriores. Mas ainda assim não são maioria. A gente está falando de um país onde mais de 50% da população é formada por pessoas não brancas. Só que quando a gente olha para elencos de novela, ainda hoje em 2024, a gente não vê, sei lá, essa fatia sendo exposta assim, sabe? A gente vê que a maior parte dos elencos ainda são de pessoas brancas, principalmente em papéis de mais destaque dentro das tramas. Então, o ponto é que quando tem uma de nós no local, não incomoda tanto. Tem duas, já tá começando a ter muito, né? Tem três, nossa, vocês estão tomando todos os espaços mesmos, né? Quatro, meu Deus do céu, agora só tem vocês em todo canto. Esse tipo de gente não tá acostumada a sair nos lugares e ver diversidade. Porque esse tipo de gente que é muito privilegiada costuma andar apenas com pessoas que são também muito privilegiadas. No dia a dia deles, eles nem sempre veem que mais da metade da população é formada por pessoas não brancas, porque geralmente eles estão transitando em locais que são locais de poder. Eles estão transitando em restaurantes que são muito caros, eles estão transitando em academias que são exclusivas para gente como eles. Eles estão transitando, sabe, em carros particulares, nem sempre de Uber, muitas vezes com motorista particular. Eles estão andando de avião. Eles estão, sabe, em um ponto tão descolado da realidade do mundo, da realidade desse país que nós vivemos, trazendo apenas para o Brasil, que eles não veem essa diversidade no dia a dia. Então, quando eles chegam em um set de filmagem onde tem muitas pessoas diferentes deles, pessoas que são mais parecidas com a cara do Brasil, eles se assustam. Quando eles olham para o elenco de uma novela e veem que tem muitas pessoas que têm mais a cara do Brasil, eles se assustam. Mesmo que isso ainda não seja representativo para a quantidade de pessoas negras que nós temos no país. Porque era assim, para nós termos, em todas as produções brasileiras, mais de 50% das pessoas sendo pessoas negras. E a Laverne tá fazendo muito barulho. Laverne, chega, né? Chega, chega. Muito obrigada. Enfim, eles não convivem com diversidade. Não convivem. Então por isso que quando tem uma de nós já é muito. Porque incomoda mesmo. Porque o nosso lugar não deveria ser aquele. O nosso lugar, enquanto pessoas LGBTQIA+, o lugar de pessoas não brancas, deveria ser sempre apenas servindo pessoas que são brancas, heterossexuais, cisgênero, de olhos claros e cabelos claros.
se a gente não tá num local de servidão, se a gente não tá num local abaixo deles, se a gente tá num local minimamente de igualdade com eles, nem que seja só, sei lá, de, de ser conhecida mesmo, porque eu duvido que esses atores atuais da Globo que estão trazendo mais diversidade pra Globo ganhem o mesmo que o Thiago ganhava quando ele trabalhava na Globo, sabe? Então nem é o mesmo nível de poder ali, é só uma exposição. Enfim, isso já incomoda, porque a gente não tá no local que eles acostumaram a ter a gente. A gente não tá no local em que eles foram ensinados que a gente sempre estaria. Eu espero muito que até o momento desse vídeo, né, o Thiago já tenha se retratado. Eu espero muito que ele tenha pedido desculpas pelo absurdo que ele disse. Nem que seja uma coisa assim, sabe, de relações públicas, porque nossa, gente, pelo amor de Deus, qualquer relações públicas vai dizer pra ele que ele tem que fazer um pedido de desculpas, né? Assim espero. Mas nem que seja um pedido de desculpas que não seja verdadeiro, só de relações públicas, eu espero que tenha tido. Porque está tendo uma repercussão muito grande e o único tipo de gente que ele vai conseguir agradar com esse tipo de discurso é gente de extrema direita, né? O que, sei lá, pode ser que seja o público que ele esteja angariando. Eu nunca soube das posições políticas dele, né, do Thiago. Nunca soube mesmo. Então pode ser que seja até o tipo de público que ele quer angariar, ou seja, o tipo de público que ele tem angariado. Mas sei lá, eu não consigo confiar em artista que seja de direita. É dicotômico, não faz sentido. Parece que tá muito errado no funcionamento, sabe? Espero que não seja o caso dele. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo um pouquinho mais curto, né? Um vídeo que acho que teve até pouca edição, inclusive. Mas um vídeo de algo que aconteceu hoje que eu achei pertinente fazer um vídeo a respeito, já que é algo que está tendo bastante repercussão e é algo que representa muito o país em que nós vivemos. E é meio estranho que em 2024 ainda tenha gente com esse tipo de pensamento, mas quando você para pensar nas construções de país que nós tivemos ao longo dos tempos, na verdade, me espanta que não tenha ainda mais Thiagos falando coisas absurdas como essa que ele disse, sabe? Até parece que são poucos. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Comenta aqui embaixo se você quer continuar, sabe, se espalhando por aí para adentrar os lugares que essas pessoas acham que nós não pertencemos. Mas lembre-se, tá? Não é sobre LGBTs no topo, não é sobre pessoas negras no topo, não é sobre pessoas com deficiência no topo, não é sobre qualquer tipo de grupo minoritário no topo. É sobre não ter topo. É sobre acabar com o topo, tá? É sobre isso. É sobre isso que a gente tem que discutir, é sobre essa perspectiva que a gente tem que lutar. Acabar com todos os topos. Enfim, comenta aqui o que você acha disso. E também não se esqueça de deixar um morcego do engajamento caso você não saiba o que comentar, porque isso também ajuda muito, importante a engajar esse vídeo aqui. Também você pode copiar o link e sair distribuindo por aí, que também ajuda muito. Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito também a disseminar o meu vídeo para mais pessoas nessa plataforma. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Transmissão de arte vai voltar, então se inscreve lá. Mas só se inscreve se você realmente for assistir os vídeos. Enfim, esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!